Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Sanepar, os resultados do terceiro trimestre de 2022. Eu sempre falo dos resultados trimestrais aqui da Sanepar, falo dos dividendos dela também. Então é sobre isso que eu vou falar no vídeo, fiquem comigo até o fim desse vídeo, porque eu vou falar sobre uma projeção de dividendos ali, para a gente verificar como a companhia ela é lucrativa, se ela realmente vale a pena para dividendos ou não, né, pessoal? E claro, nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, eu apenas compartilho meus estudos sobre investimentos com vocês. E se você é novo ou nova aqui no canal, então não perca tempo, se inscreva no canal, porque eu faço vídeos diários como esse. Então se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder os meus próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. A Sanepar que reportou aqui o volume das barragens. Para quem não sabe, para quem não acompanha, para quem está entrando no mercado agora e não vinha acompanhando, né, pessoal? O ano de 2021 foi muito complicado, teve a mais severa crise hídrica aí dos últimos 80, 90 anos durante o ano de 2021. Então foi muito complicado aí a questão do volume das barragens, as geradoras de energia e as empresas de saneamento, então principalmente esses dois setores aí sofreram bastante ao longo de 2021. Mas no ano de 2022, ainda bem que esse cenário mudou, melhorou bastante. Então a gente vê aqui que o volume das barragens está muito bom, esse não vem sendo um problema. E no segundo trimestre de 2022, a Sanepar ela reportou um resultado fraco. Eu até comentei aqui no canal que para mim ela continua tendo bons fundamentos, né? Mas realmente não tinha como chamar o resultado do segundo trimestre de 2022 como bom, né, pessoal? Já no terceiro trimestre de 2022 teve uma leve recuperação. Então a gente vê aqui que a receita líquida da Sanepar no terceiro trimestre de 2022 subiu 8,4% na comparação aí no acumulado, né, nos 9 primeiros meses de 2022. A gente vê um aumento de quase 10% da receita líquida. Por outro lado, o EBITDA caiu, né? Para quem não sabe, o EBITDA é uma aproximação da geração de caixa. Então a empresa no ano de 2022 realmente ela vem gerando menos caixa, isso ficou comprovado aí no primeiro, no segundo trimestre, agora no terceiro também. Então a gente vê que o EBITDA caiu 3,2%, no acumulado do ano aí 5% de queda. O lucro líquido no acumulado do ano caiu 5,3%, como eu falei, os primeiros resultados vieram fracos, mas agora deu uma melhorada e subiu 2,8%. E por que isso tem ocorrido, né, pessoal? Essa queda aí do lucro, a queda da margem, a queda do EBITDA, né? A gente vê aqui que os custos e despesas operacionais da Sanepar subiram muito, né, pessoal? Então a gente vê que eles tinham aí entre custos e despesas, né, nos primeiros 9 meses de 2020, né, mais aí de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Já nos primeiros 9 meses de 2021, isso caiu, né, caiu 2,5%, mas agora para 2022 subiu 21,8%. A gente vê ali que 60%, né, nos custos, 14% despesas comerciais, 18% despesas administrativas, outras despesas 8%. Então a gente vê que esse aumento ocorreu muito e isso a gente pode imputar aí, né, principalmente a questão da inflação, pessoal, porque realmente a inflação ela atingiu aí 2 dígitos, né, nos últimos meses, né, nos últimos 12 meses. É verdade que teve uma deflação nos últimos 3 meses, principalmente, mas para haver essa deflação, a inflação tinha subido bastante antes. Então a gente vê que isso realmente é um problema aí para as empresas. A gente viu muitas empresas listadas na bolsa reportando aumento de custos e despesas operacionais, porque a inflação ela acaba afetando a cadeia inteira, toda a cadeia produtiva aumenta aí os seus custos. Então a Sanepar, né, ela sofreu assim como outras empresas, mas ela até sofreu mais do que outras empresas, né? Então a gente vê aí uma variação de 21,8%, sem falar que a Sanepar, né, para quem não gosta de interferência política, então aí não tem como investir na Sanepar. A Sanepar ela é uma estatal do estado do Paraná, ela sofre muita interferência política, principalmente na sua composição aí, né, na sua política de preços. Então tudo isso tem que ser levado em consideração e por essa razão que a gente vê essa queda do lucro, das margens, né, queda dos indicadores de eficiência, queda do EBITDA. Mas a empresa, por ser de saneamento, né, ela faz muitos investimentos, então a gente vê que nos últimos 2 anos ela aumentou bastante o seu CAPEX aí, né, seus investimentos. Então ela subiu bastante realmente, muito porque ela é uma empresa de saneamento, então ela tem que estar sempre
fazendo ali a manutenção, né, dos seus dutos e também novas obras, né? A gente sabe que tem o marco legal do saneamento, né? Então, essas empresas de saneamento, elas têm um espaço para crescer, mas Sanepar realmente, pessoal, é longo prazo, né? Então ela anda de lado por muito tempo. Eu acredito que ela deva destravar valor no longo prazo, com o tempo, né? Não acredito muito na privatização da Sanepar, né? Já digo isso aqui, porque não vale a pena a gente investir numa ação apenas visando a privatização dela para destravar valor. Claro que um dia ela pode ser privatizada. Eu pessoalmente não acredito muito nisso, porque ela sofre bastante interferência política. Eu acredito que Sanepar é um bom negócio para renda passiva e para longo prazo mesmo, de verdade, né, pessoal? 15, 20 anos, principalmente levando em consideração esse marco legal do saneamento, que as empresas de saneamento elas precisam fazer muitos investimentos e tem bastante espaço para crescer no Brasil, principalmente na área de esgoto, né, pessoal? Muitas pessoas no Brasil não têm acesso a saneamento básico, a tratamento de esgoto. E a empresa, a gente pode ver, ela tem um limite aí, né, para se alavancar, ela tem um limite de 3 vezes. Então a dívida líquida pelo EBITDA dela está muito boa, bem controlada. A gente vê que ela tem mais caixa do que dívidas de curto prazo, né? O endividamento dela atualmente em 1,7 vezes, o que é um endividamento aí bem razoável, né? Principalmente quando a gente verifica que a maior parte da dívida é de longo prazo, né, pessoal? E aqui no Scanner Pro do Scanner da Bolsa, essa nova plataforma de estudos aí sobre investimentos é muito boa, eu gosto muito. Tem o link aqui na descrição se você quiser testar gratuitamente por 7 dias e também se quiser assinar e depois cancelar é tranquilo, pode fazer isso ao estilo Netflix, né? E tem um cupom de desconto aqui para os inscritos do meu canal. A Sanepar, né? Aqui estou trazendo os dados da Sanepar 11, que é a Unity, porque as Units elas costumam ter mais liquidez, mais negociações diárias. A gente vê que ela é negociada a um PL de 4 e a apenas 4 vezes EBITDA. Então isso aqui mostra realmente um desconto nas ações da Sanepar. Mas calma lá, isso não significa que a ação está de graça, que o mercado está comendo mosca e que só a gente que sabe, né, do que está acontecendo. Não, a gente não pode subestimar o mercado nunca, pessoal. Esses indicadores eles mostram sim um certo desconto em Sanepar, mas o fato é que Sanepar ela sofre muita interferência política, então é normal, né, que empresas que sofram interferência política, estatais, tenham um desconto na bolsa, né? Então isso aqui é muito normal. Ela paga um dividend yield bom aí na minha visão, né? Pagou 6,32% nos últimos 12 meses. Uma empresa que tem bons indicadores, ROI, que caíram nos últimos trimestres, mas continuam sendo bons. Tem um endividamento saudável. Então, por essa razão, Sanepar, por mais que ela não venha tendo um ano de 2022 muito bom, ela continua tendo bons fundamentos, na minha opinião. Ela está num preço aí que a gente poderia até dizer como bom, porque a gente vê aqui por esse gráfico de price action que ela está bem longe, né, da máxima dos últimos 12 meses. E aqui no Scanner Pro do Scanner da Bolsa, a gente também tem acesso a uma lista pronta aqui do preço teto das ações e também com os preços lá do valor justo, né, conforme a fórmula de Graham. Então isso aqui é muito interessante no Scanner Pro do Scanner da Bolsa, eu sempre dou uma olhada nisso. Pela fórmula do preço teto, verificando aqui, né, a média dos últimos 3 anos de dividendos da companhia, a gente vê aí que o preço teto seria de R$ 12,65. Então, uma margem de segurança negativa, né? O preço teto está abaixo, né? Bem abaixo do preço de mercado atual. Levando em consideração a média de dividendos dos últimos 5 anos, o preço teto seria R$ 15,01. Então, a margem de segurança negativa aí de 18%, né? Mas se a gente for levar em consideração a fórmula de Graham, daí realmente a fórmula de Graham mostraria aí um desconto grande nas ações da Sanepar, porque a gente vê que a cotação atual da companhia está na casa dos R$ 18,00 e pela fórmula de Graham o valor intrínseco da ação ficaria em R$ 48,45, então uma margem de segurança de 163%, né? Lembrando que a fórmula de Graham ela sempre tem que ser usada com muito cuidado, com muito critério, é uma boa fórmula na minha visão, mas claro, né, serve como um filtro aí para a gente estudar melhor, né, porque existem muitos outros métodos de valuation, mas essa margem de segurança aqui na fórmula de Graham é bem interessante, porque geralmente se utiliza aí entre 20% e 30%, né, como uma margem aí boa para se entrar numa ação, e a Sanepar tem uma margem aí acima de 160%. E aqui falando um pouco dos dividendos da Sanepar, como eu falei, eu acredito que a Sanepar seja uma boa aí para a renda passiva, por mais que ela tenha uma política de pagamento aí que é ruim na minha visão, porque às vezes eles anunciam num ano e pagam no outro, então realmente existe uma diferença ali, uma distância grande, né, entre o anúncio
e o pagamento dos dividendos na Sanepar. Então a política de dividendos dele não é muito boa, mas como eu falei, Sanepar é para longo prazo, né? Então a gente vê aqui que ela tem um lucro por unit, né, no caso, né, um LPA aí de 13,75. A cotação atual dela, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é R$ 18,22. Então, se por acaso, né, se porventura um dia aí a Sanepar ela distribuísse todo esse lucro, a gente poderia ver 20% de dividend yield, né? Então, isso aqui é um exercício hipotético muito bom para a gente verificar como a companhia ela continua sendo uma geradora de caixa, né, e uma empresa que consegue fazer bastante lucro. E esse exercício é muito interessante, porque a gente pode verificar se a Sanepar ela distribuísse apenas 50% do payout, né, metade aí do máximo, né, e 50% do payout, se a gente for pensar aí no longo prazo, não é algo tão absurdo assim. Então, realmente, a gente estaria falando aí de um dividend yield na casa dos 10,29%, né, pessoal? Então, isso é muito interessante porque às vezes a gente vê companhias aí que pagam um dividendo de 6% e se a gente for verificar o lucro por ação, realmente ela está pagando perto da máxima, então não tem muito para onde crescer. Agora a Sanepar não, ela paga um dividend yield na casa dos 6% e ela tem para onde crescer esse dividendo, né? Porque se ela aumentar o payout, a gente está falando aí de uma possibilidade no longo prazo de chegar a um dividend yield aí de 10%, né? Se ela distribuísse todo o payout de 20%. Então esse exercício hipotético é muito bom para a gente ver a capacidade da empresa e mostra como hoje ela continua com bons fundamentos, né, como é lucrativa e gera caixa. Então, pessoal, eu quero saber o que vocês acham disso que eu falei aqui, né? Deixem comentários, porque eu aprendo muito com vocês nos comentários, eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Comentem se vocês têm Sanepar em carteira ou não, se vocês gostam desse setor ou não, né? Tem outras ações aí na bolsa também do mesmo setor, né? Como a Sabesp, a Copasa. Então eu quero saber o que vocês acham. Um forte abraço a todos e até a próxima.